Olá, sejam todos muito bem-vindos. Por aqui eu te ajudo a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as características da dependência afetiva. Eu quero aqui, antes de mais nada, trazer para você a consciência de que a dependência afetiva ela pode existir em graus muito acentuados e em graus muito leves. Existe desde o transtorno de personalidade dependente, que a gente entende isso como uma psicopatologia, isso é um transtorno bem mais grave, mas existem situações bastante pontuais também, onde você vai ter uma dependência afetiva num curto período de tempo, numa época da sua vida, talvez por ter terminado um namoro, talvez por viver algum luto de alguma natureza. Mas vamos aqui para a primeira característica da dependência afetiva, que tem a ver com a submissão ao outro. Então eu não sei se você já teve alguma situação onde você ficou com medo de dizer não, uma situação onde você aceitava tudo o que a outra pessoa dizia. Eu não sei se você nesse momento está vivendo uma situação como essa, onde o outro se torna alguém tão importante para você que você perde de vista o eu, aceitando tudo aquilo que lhe é proposto pela outra pessoa. Isso pode trazer situações muito graves, até mesmo dentro de um contexto sexual, de abuso sexual, de abuso de outras naturezas, porque a submissão pode ser tanta que você não consegue preservar nem o seu próprio corpo das intenções do outro. Uma outra característica importante da dependência afetiva é sinais de abstinência, quando você se sente infeliz por não estar perto daquela pessoa. Você começa a ter situações, sensações de ansiedade por não estar na presença da pessoa, você se sente bastante inseguro por não estar na presença desta pessoa, e às vezes você pode ter até manifestações fisiológicas, como taquicardia, como respiração acelerada, e todas essas manifestações físicas podem ser sintomas, podem ser sinais dessa abstinência que você tem da presença desta pessoa. Existe também, dentro desse quadro, a dificuldade de tomar decisões. Uma pessoa que sofre de dependência afetiva, ela tem uma insegurança muito grande e essa insegurança faz com que esta pessoa não consiga tomar as decisões, porque muitas vezes ela fica pensando, será que o outro vai gostar? Será que o outro aprova o que eu estou fazendo? Existe também o sentimento de insatisfação. Veja só, quando nós vamos fazer um passeio e nesse passeio você pode ter muitas pessoas ao redor, mas talvez você não possa ter uma pessoa específica. E o fato de essa pessoa não estar com você pode fazer com que aquele passeio todo seja jogado no lixo, como se não tivesse prazer nenhum, como se não tivesse alegria nenhuma. Então, pessoas que sofrem de dependência afetiva têm essa tendência de não sentir alegria em outras coisas, caso ela não esteja na presença da pessoa que ela tanto ama. Preste atenção se você tem tido essa perda do brilho, da alegria de viver e de estabelecer contato com outras pessoas somente por causa da ausência de uma única pessoa a qual você realmente ama bastante. Uma outra coisa que você precisa ficar bastante atento é o tédio. Muitas pessoas, quando tem a ausência da pessoa amada, ela pode se sentir tão entediada que ela começa a canalizar esse tédio, começa a converter esse tédio em alguns transtornos, como por exemplo uma compulsão alimentar. O fato de você não ter a pessoa amada ao seu lado pode fazer com que a sua vida se torne sem sentido, sem alegria e você comece a procurar algum tipo de satisfação de maneira compulsiva. Uma das coisas que mais marcam essa experiência de dependência afetiva é o medo da solidão. Aliás, isso é uma questão muito séria e algumas pessoas elas têm uma preocupação muito grande em ficar sozinhas. Essas pessoas, elas têm uma insegurança e uma dificuldade de apreciar a própria companhia. Se você vive algo desse tipo, você precisa começar a entender o seu valor e o quanto é importante você apreciar a sua própria companhia. Não há problema nenhum você ficar sozinho, não há problema nenhum você sentir prazer em ser você mesmo. Mas muitas vezes pessoas que sofrem de dependência afetiva têm essa dificuldade, o medo da solidão, o medo do abandono, e isso pode se tornar um grande problema porque te traz uma condição de muito maior vulnerabilidade frente a outras pessoas. Então não tenha medo, não é uma coisa tão ruim ficar sozinho, não é uma coisa tão catastrófica você ter momentos de solidão.
Então, tome cuidado com essa sensação que talvez esteja te impulsionando para amar demais uma outra pessoa. Você precisa tomar cuidado com a intolerância à frustração, porque a gente costuma entender que adultos emocionalmente saudáveis são adultos que sabem lidar com a frustração. E o fato de você considerar a possibilidade de perder o seu cônjuge, o seu amigo, perder talvez o seu emprego ou o contato com o seu chefe, a possibilidade de você perder alguém na sua vida, isso pode representar uma forte intolerância à frustração, fazendo com que você entre num estágio de dependência bastante acentuado. E na vida é preciso a gente ter a consciência de que as coisas elas são extremamente instáveis e essa coisa da estabilidade ela praticamente não existe. Tente entender as coisas da seguinte maneira: a vida ela não é como uma fotografia num processo cristalizado, mas a vida é como um fluxo de água num processo fluido, aonde as coisas vão se transformando, se alterando. E ao você deixar uma experiência para trás, ao passo que um ciclo se encerra, você tem outros ciclos que se abrem, te trazendo outros tipos de alegria, outras possibilidades para que você seja feliz. E muitas vezes esse medo da perda pode ser consequência da falta de perspectiva, às vezes, do futuro, da falta de ambição, da falta de confiança que você tem em conseguir transformar o seu caminho de uma maneira feliz e promissora. As emoções negativas, elas também fazem parte, elas estão presentes nesse processo de dependência afetiva. E também muitas vezes acontece um processo de autodestruição, aonde você, pelo fato de não ter a pessoa que você tanto ama, pode entrar num estado de não querer comer, às vezes num grau de depressão relativamente profundo, onde você pode até perder o seu apetite e às vezes se esquecer tanto de si mesmo que pode até trazer prejuízo para a sua condição física, pelo simples fato de não ter a pessoa que você ama perto de você. Você também precisa tomar cuidado com a falta de consciência a respeito dos próprios problemas emocionais. Muitas vezes a gente olha para uma condição e por não ver, não conhecer uma realidade diferente, a gente acha que aquilo tá bom. E a sua conduta, ela pode estar sendo extremamente disfuncional e você pode estar trazendo sofrimento para você e para outra pessoa, mas às vezes você não se dá conta da presença dos seus comportamentos que podem estar sendo tão tóxicos. Conflitos de identidade é uma das coisas mais interessantes neste processo. O fato de você olhar tanto para a vida de outra pessoa, o fato de você contemplar tanto o outro e entender que o outro é tão importante assim, pode fazer com que você não se dê conta nem de quem é você mesmo. E neste processo, você pode esquecer dos seus gostos, das suas vontades, daquilo que você gosta, daquilo que você almeja. Você pode trocar os seus sonhos pelos sonhos de outra pessoa, fazendo com que você não entenda nem quem você é. Este processo de perda da identidade, ele é muito característico nessas condições de dependência afetiva. Mas você precisa entender que é você quem escreve a história da tua vida. Você precisa entender que você só vai encontrar felicidade quando você tiver autonomia para ser você, quem você é, e ter consciência da própria identidade, dos próprios gostos, daquilo que você quer. É algo de extrema satisfação. E se você está vivendo uma dependência afetiva, você pode estar perdendo grande parte da sua qualidade de vida justamente por causa dessa perda da sua própria identidade. Faça essa pergunta para você: quem é você? Coloque no papel, coloque as características daquilo que você quer, daquilo que você gosta. Faça uma comparação das coisas que você fez para você no último mês. E quais foram a quantidade de coisas que você fez para outra pessoa? Será que não está valorizando mais o outro? Será que você tem real compreensão daquilo que você gosta, daquilo que você quer? Então fique atento para isso também. Se você acaba valorizando mais o outro do que a si mesmo, você também pode estar vivendo um cuidado demasiadamente grande para com o outro. E aí, uma das características também da dependência afetiva é essa preocupação em querer saber o que o outro está fazendo, será que o outro está bem, será que todas as necessidades do outro estão sendo saciadas, será que você fez tudo aquilo que podia para trazer absoluto conforto, proteção e segurança para outra pessoa? Será que você realmente é responsável pela felicidade de outra pessoa de maneira tão intensa dessa forma?
Então tome cuidado, porque essa preocupação demasiada com o cuidado do outro pode representar um grau acentuado de dependência afetiva. Muitas vezes a gente acaba tendo um foco somente em uma pessoa. Uma das características da dependência afetiva é a restrição de relacionamentos. É comum pessoas acabarem se focando em um único relacionamento, fazendo com que toda uma sociedade seja descartada. E aí as suas amizades, parentes, familiares acabam tendo uma importância muito pequena ou quase nenhuma perto do foco que você tem naquela pessoa específica. Tome cuidado, porque a dependência afetiva, ela traz consigo esse isolamento social. E uma coisa muito perigosa é que quanto maior é o isolamento social, maior é a dependência afetiva. Porque muitos de nós temos esse medo, né, de ficar sozinhos e temos medo da solidão. E o que vai acontecer? Quanto mais isolamento social você tem, maior é a dependência que você tem em uma única pessoa, justamente porque ela se torna o seu mundo afetivo. E aí você precisa entender que determinada pessoa precisa ser uma parte do seu mundo afetivo e não todo o seu mundo afetivo. Então perceba que o isolamento social, por mais que faça parte desse processo de dependência afetiva, é algo extremamente tóxico. A baixa autoestima é uma coisa que traz consigo uma série de outros problemas, inclusive a dependência afetiva. Quando você não entende o seu valor, quando você não consegue construir crenças a respeito de si mesma, quando você olha para você sem valor nenhum, sem entender possibilidades de ser feliz sendo apenas você mesmo, você acaba entrando numa necessidade de contemplar outras pessoas, você acaba olhando muito para o valor que outras pessoas têm. E aí as pessoas, elas podem se tornar pessoas muito grandes perto do seu conceito, fazendo com que você entenda que elas têm maior valor do que você mesma. Então entenda que melhorar a sua autoimagem, melhorar a sua autoestima é algo bastante importante para que você consiga se desvencilhar desse processo de dependência afetiva, caso você esteja numa situação como essa. A necessidade constante de aprovação é uma coisa muito característica nesse processo. É comum as pessoas não conseguirem escolher uma roupa, é comum as pessoas não conseguirem escolher uma viagem, é comum as pessoas terem medo da maneira como se expressam ou da maneira como falam, e às vezes não conseguem nem compartilhar os próprios sentimentos com a pessoa que ela ama. Tudo com medo de ser reprovada, medo de ser rejeitada, medo de não conseguir atender às expectativas do outro. Você precisa refletir e precisa pensar se de fato é isso que você quer para a sua vida, se de fato essa condição tem a menor possibilidade de trazer felicidade para você. Porque enquanto você não se valorizar, você não for você mesmo, você não vai conseguir sentir essa alegria. A alegria que muitas pessoas sentem de viver leves, livres e viver com autonomia. Uma das coisas muito características na dependência afetiva e que machucam demais as pessoas é o ciúme excessivo. E talvez de todas as características da dependência afetiva, essa questão dos ciúmes é a que está mais presente na maioria dos casos. Porque a valorização do outro é tão grande, que você acaba tendo tanto medo de perder que estabelece um profundo controle. É uma sensação muito ruim de ciúme, de angústia por ver a pessoa conversando com outro, por saber que a pessoa não está perto de você. E nessas situações, existe um excesso de controle tão grande para com a pessoa amada, tirando a qualidade de vida do outro de uma maneira tão intensa, que às vezes você pode querer se fazer presente até mesmo em todos os momentos da vida da pessoa, sufocando o outro. É algo assim bastante difícil para quem vive, mas também difícil para quem está com um parceiro que tem um alto grau de dependência afetiva, porque esse ciúme ele pode vir realmente a destruir a relação e destruir a felicidade de ambas as partes. Então o ciúme ele pode até ter um grau pode até ser bom de determinada forma, se tiver num grau leve, pode ser algo até gostoso num relacionamento, mas dentro de um processo de dependência afetiva, geralmente não é isso que a gente vê. Geralmente a gente costuma ver um ciúme muito mais intenso, um ciúme muito mais grave, que vai trazer uma afetação emocional muito mais intensa e dolorosa. E diante de todas essas características que eu estou aqui trazendo para você, é difícil a gente
conseguir, talvez impossível, de a gente encontrar uma pessoa que viva uma dependência afetiva e que consiga ter uma estabilidade em seu humor. Portanto, a instabilidade do humor é uma das características da dependência afetiva. Então, diante de toda essa complexidade de comportamentos e sentimentos disfuncionais, você dificilmente vai encontrar uma pessoa que vai conseguir se sentir feliz. Geralmente, a dependência afetiva ela é caracterizada por dor, por sofrimento, é caracterizado por tristeza, e o que as pessoas mais sentem é justamente uma sensação de que elas não vão conseguir se libertar disso. Mas você precisa acreditar que é possível com as ferramentas certas, é possível você com conhecimento, com informação, com os recursos necessários, você pode se libertar dessa situação. Agora, muitas pessoas confundem a dependência afetiva com amor. E eu preciso te dizer, dependência afetiva não é amor. No amor, a gente tem uma condição de paz, uma condição de alegria. No amor, a gente tem uma condição de cuidado recíproco. Mas na dependência afetiva, a gente tem completamente o oposto. A dependência afetiva ela é muito mais caracterizada pela possessão, pelo ciúme, por uma intensidade desmedida, descontrolada, onde você invade o espaço do outro. E o amor ele não funciona dessa maneira. O amor é desprendido, o amor ele pode ser leve. Então a dependência afetiva ela não tem nada a ver com amor. Muitas pessoas também confundem achando que dependência afetiva tem a ver com cuidado. E não, você não precisa cuidar do outro a ponto de se anular. Você não precisa cuidar do outro a ponto de se tornar infeliz por esse cuidado que você pratica para com o outro. Então não se engane, a dependência afetiva ela não é amor, a dependência afetiva ela não é cuidado. E uma coisa que eu acho que já ficou claro aqui para você é que a dependência afetiva ela também não é saudável. É muito comum você ver pessoas que, por viverem somente esta condição, acreditam que isso é normal, que faz parte da vida e que o relacionamento pode ser dessa forma mesmo. Mas entenda, a dependência afetiva ela não é saudável porque rouba demais a sua qualidade de vida e a qualidade de vida do seu companheiro. E agora eu preciso te dizer sobre a importância de você realmente conhecer esse tema e a importância de você dominar essas informações, pelo simples fato de que se você está vivendo essa dependência afetiva, você pode vir a ter outras doenças, como por exemplo depressão, você pode desenvolver um alto grau de ansiedade, você pode desenvolver síndrome do pânico, mas você também pode vir a desenvolver um transtorno alimentar, como uma compulsão alimentar, bulimia, anorexia e muitas outras situações. Também pode existir a presença da insônia, de você não conseguir dormir por causa dessa angústia que você tem. Ao longo da minha trajetória como psicólogo clínico, eu já tive a possibilidade de tratar algumas pessoas dentro deste quadro de dependência afetiva. Eu já vi situações onde a pessoa ela não conseguia mais comer, ela já tinha perdido 10 quilos em apenas 1 mês e meio, mais ou menos. E essa pessoa, ela já estava sem conseguir trabalhar, ela passava vários dias na cama. E ela falava para mim, é uma tristeza muito grande, eu não sei como eu vou superar o término desse relacionamento, que já dura há 16 anos. Era um relacionamento que já estava bastante fragilizado, mas que chegou ao seu ponto final. E a gente foi trabalhando, eu fui trabalhando com essa pessoa e essa pessoa foi encontrando novas formas de ver a vida e ela foi também entendendo o seu próprio valor, foi conhecendo algumas ferramentas e aos poucos, mais ou menos dentro do prazo de uns 3 meses e meio, eu pude ouvir da boca daquela pessoa que agora ela estava se sentindo extremamente feliz e, palavras dela, ela disse que se sentia como uma adolescente. Isso mostra pra gente que com o conhecimento correto, com as informações adequadas, com as ferramentas certas, é possível você se libertar dessa dependência afetiva. Já tive também a oportunidade de tratar algumas pessoas que vivenciaram uma situação de dependência afetiva numa relação extraconjugal. Pessoas que não foram só uma pessoa ou duas, foram diversas pessoas que eram casadas, com filhos, tinham toda uma vida, uma família estruturada, mas que desenvolveram situações de uma paixão fora do casamento. E teve uma situação específica, onde eu me lembro, que a pessoa ela estava apaixonada por um colega de trabalho e ela estava até com dificuldade de ter relação sexual com o próprio marido. E ela dizia para mim, Evandro, eu choro todos os dias e eu não sei como me libertar disso, porque eu não quero deixar minha família. E posso me lembrar que essa pessoa também foi tratada e depois de algumas semanas
ela disse para mim que me teria como psicólogo do coração, porque agora ela já estava com uma outra perspectiva, ela já não sentia mais o mesmo sentimento e agora ela poderia reconstruir o afeto, o carinho e reconstruir o casamento e a própria relação conjugal. E ouvir histórias como essa me dá uma enorme alegria por saber que as pessoas elas têm encontrado solução, alívio para essa condição tão aprisionante que é a dependência afetiva. Mas eu também já tive situações, e me lembro de uma situação onde a pessoa terminou um namoro. E nesse término do namoro, ela não estava com muitos relacionamentos, porque havia focado demais nessa pessoa e vivia uma tristeza com uma comunicação muito escassa, uma comunicação muito restrita no meio social. Era uma pessoa mais tímida, que não tinha muitos relacionamentos, muitos amigos. E também com a aplicação de algumas técnicas, trazendo para essa pessoa essas ferramentas de transformação, de libertação. Aos poucos, também dentro de mais ou menos o prazo de uns 3 meses, essa pessoa começou a fazer novos amigos, começou a ver outras possibilidades de relacionamento. Uma jovem de apenas 22 anos, tendo a possibilidade agora de encontrar uma nova paixão, um novo amor, e isso também mostra para mim, mostra para você que é possível se libertar desta condição. Então não perca a esperança de que você também pode encontrar a sua solução, a sua libertação. Talvez você me diga que você gosta de ser assim. Talvez você me diga que essa dependência afetiva faz parte da sua personalidade. Talvez você me diga que esta dependência e essas características que eu trouxe para você fazem parte de quem você é. Mas a pergunta que eu te faço é, você acha que vale a pena viver nesse grau de angústia tão intenso? Será que vale a pena você trocar a sua vida pela vida de outra pessoa? E nesses casos que eu pude mostrar para você, veja só a alegria, veja só o sentimento de liberdade, veja só como essas pessoas elas encontraram outros horizontes, novas perspectivas de felicidade em outros relacionamentos. Então acredite que mesmo que você tenha uma personalidade baseada nessas características que eu apresentei, é muito importante que você compreenda que isso pode não estar sendo saudável e que você precisa explorar uma nova forma de ser. Lembre-se que para você ter resultados diferentes na sua vida, você precisa fazer coisas diferentes, mas eu vou mais além, você precisa ser alguém diferente, caso você queira encontrar resultados diferentes e, quem sabe, uma maior felicidade. Talvez a dor possa ser tão grande que você acha que não tem solução para você. Mas acredite, com esses casos que eu trouxe para você, que é possível você viver uma libertação e, quem sabe, daqui para frente viver dias muito mais felizes do que você já teve até hoje, com outros relacionamentos, com uma nova paixão. E entenda que talvez você esteja vivendo apenas um momento da sua vida, mas se você não fizer nada, de fato as coisas não vão mudar. Mas você precisa manter a sua esperança de que com as ferramentas certas você vai conseguir se libertar. É muito comum nesse processo de dependência afetiva as pessoas não acabarem se priorizando, sempre priorizando o outro. E talvez você entenda que cuidar de si mesmo não seja uma prioridade, mas é justamente essa uma das características da dependência afetiva. E enquanto você não se colocar em primeiro lugar, enquanto você não cuidar do seu emocional e reformular a sua mente, você vai continuar vivendo a vida de uma outra pessoa. Então perceba que justamente o fato de não se ter como uma prioridade pode ser justamente uma das características da dependência afetiva, fazendo com que você postergue, deixe sempre para depois esse autocuidado. Você não pode achar que você vai resolver a dependência afetiva somente tendo consciência de quais são as características dela. Porque é necessário que você coloque em prática algumas atitudes, algumas atividades, um novo jeito de se comportar para que a sua mente, o seu coração consiga entrar em harmonia. Você precisa entender que você precisa reformular a sua maneira de pensar, você precisa reformular os seus hábitos, você precisa reformular os seus comportamentos. E eu vou te dar aqui agora uma dica para você já começar a colocar em prática isso. Você vai ter aqui como lição de casa fazer 3 novos amigos. Você pode achar que isso é uma tarefa muito simples e talvez completamente ineficiente, mas eu posso te afirmar que isso tem uma importância muito grande. Porque, como eu mencionei neste vídeo, talvez a restrição de relacionamentos, a escassez de relacionamentos sociais possa fazer parte da sua vida. E se você continuar com essa escassez, você não vai conseguir
essa libertação que você tanto procura. Então, entenda que fazer amigos faz parte desse processo. Então, a sua lição de casa é fazer 3 novos amigos. E como que você vai fazer isso? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer novos amigos. Você precisa estabelecer novos contatos ouvindo as pessoas, dedique tempo para as pessoas, se importe com os problemas dessas pessoas e você vai ver que vai fazer toda a diferença. Doe o seu tempo para essas pessoas, deixa um pouquinho a pressa de lado, deixa um pouquinho de lado os próprios problemas, as próprias dores e angústias e se concentre no problema de alguém, numa outra pessoa, que não seja aquela pessoa a qual você é tão dependente. Eu tenho certeza que, apesar de ser uma tarefa bastante simples, isso pode te ajudar a ampliar o seu círculo afetivo, fazendo com que você comece já a desfrutar desta caminhada, desta jornada de independência emocional. E agora eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, aproveitado desse conteúdo e eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, curte esse vídeo, distribui para outras pessoas, porque algumas pessoas podem também estar vivendo um forte grau de aprisionamento e é com essas informações que ela pode viver uma nova experiência de vida. Um grande abraço para você e até o próximo encontro.